uma frase que virou quase um dogma. Em 21 dias você constrói um hábito. Ela é bonita, ela é rápida e ela é vendável. Mas será que ela é verdade? É quase sempre a criação de hábitos, a mudança de hábitos, né? A mudança do estilo de vida gera frustração nas pessoas. E muitas vezes tem a ver com essa ideia de que a pessoa tem que 21 dias pode tudo mudar. Pode ser que em 21 dias depois eu mude de vida e a gente vai conversar sobre isso. Porque muitas e muitas pessoas fazem 21 dias, no 22º dia quebra e muitas vezes ela acredita que o erro foi dela, que o problema é ela. Hoje eu quero te convidar para mais um podcast da newsletter da Doutora Pri. E a newsletter de hoje tem essa troca, né? A gente vai colocar uma lupa nesse mito que vai trazer uma visão muito mais interessante, muito mais útil para você, porque o hábito não nasce só da motivação daqueles 21 primeiros dias, o hábito nasce muitas vezes do contexto. E o estudo, inclusive, dessa newsletter vai mostrar isso. Mesmo quando a vida aperta, é algo que eu acabo fazendo sempre. E a gente vai começar com aquilo que eu gosto. Ciência, caso clínico e prática, esse trio que está em todas as newsletters. Se você gostou já desse tema, se esse tema mexeu com você, comenta aqui embaixo para mim e me segue no Spotify, no YouTube, me segue nas redes sociais, porque se tem uma coisa que acontece nas minhas redes é muito conhecimento sobre psicologia, comportamento alimentar e estilo de vida. Acredito que você pode gostar. E vamos lá, sem mais delongas, para a gente começar então esse podcast. E eu quero falar para vocês por que o mito dos 21 dias ele pega tão forte, né? A promessa dos 21 dias pega forte porque ela oferece uma coisa que todo mundo quer: controle sobre então o que eu decido fazer. Se eu fizer direitinho por um período curto de tempo, eu resolvo o meu problema, eu tenho uma vida nova. Só que a vida não funciona em blocos perfeitos e muitas vezes o nosso universo interno não é temporal, ele é atemporal. E quando a gente usa um número mágico, né, o 21, como régua, a gente cria um tipo de armadilha para nós mesmos. Se eu não conseguir nesse prazo, eu devo ser fraca, desorganizada, eu não tenho disciplina. E o autoquestionamento, a autoexigência moral muitas vezes pega aqui. Mas muitas vezes a pergunta não é por que eu falhei ou por que não tá dando certo. Muitas vezes a pergunta que a gente tem que fazer é: se o meu contexto, né, a minha vida, será que ela tá preparada para essa mudança de hábito? O meu contexto foi desenhado para esse comportamento que eu quero colocar existir? Ou eu tô tentando sustentar no foco, força, fé, um plano que só cabe quando a minha vida tá ideal, quando tá tudo dando certo, eu vou pra academia, quando tá tudo muito legal, eu cozinho uma comidinha saudável em vez de pedir um iFood, quando tô muito bem na minha saúde mental, eu acabo meditando, quando eu não tô bem, eu não cuido disso. Então, é exatamente sobre isso. O estudo da semana trouxe um hábito medido de verdade. Então, a gente trouxe um estudo que foi publicado em 2023, bastante recente, quando se trata de ciência, no PNAS, que é um publishing, né, que é um journal norte-americano de ciências. Ele é muito bem visto no mundo acadêmico, né, no mundo científico, e ele publicou este artigo que fez algo muito raro. Saiu de um relato subjetivo e entrou num comportamento real registrado automaticamente. Vou explicar para vocês. A pergunta do estudo foi muito moderna e muito clínica, eu amei. O que dá para aprender sobre hábito quando a gente mede uma repetição de verdade? Por isso que esse estudo usou uma técnica chamada machine learning, né? Ou seja, de medir o quanto que aquele comportamento realmente acontecia e observar o peso do contexto na prática. Então eles analisaram dois cenários muito interessantes, porque eles são cenários objetivos, rastreáveis e repetidos. Cenário 1 era a frequência na academia. Sim, aquela academia que todo mundo se inscreve no começo do ano e depois vai muito pouco.
a medição da frequência na academia, e o 2, dentro de um ambiente hospitalar, a higiene das mãos por profissionais da saúde. E aqui está o ponto que mudou o jogo nesse estudo científico. Eles não definiram o hábito como eu sinto que está no meu automático, porque isso é subjetivo, concorda? Eles definiram o hábito quando o comportamento está previsível dentro de um contexto. Vou explicar melhor. Ou seja, quando a gente olha para o ambiente, para a rotina, o modelo consegue prever, né? O modelo estatístico consegue prever com mais estabilidade o que a pessoa vai fazer. E isso é genial, porque ele tira a discussão do campo moral, do campo subjetivo, e ele coloca no plano operacional, no plano estatístico, inclusive. Hábito como algo que se repete, como repetibilidade. É o que esse estudo tentou olhar ali, eles foram muito inteligentes de olhar dessa forma. A escala do estudo é grande, a gente não está falando de olhou 50 pessoas, a gente está falando de 30 mil pessoas, mais de 12 milhões de check-ins numa academia. Então eles analisaram pessoas e o tanto que elas faziam check-in na academia. E lá no hospital foram 3 mil pessoas com mais de 40 milhões de observações. Ou seja, a gente está falando de 33 mil pessoas nesse estudo, com mais de 52 milhões de interações para serem analisadas nesse estudo. Um estudo gigantesco, e o resultado principal desse estudo é que eu queria que todo janeiro e toda segunda-feira tivesse a coragem de dizer em voz alta para as pessoas: não existe número mágico. Essa é a primeira grande conclusão do estudo, que é fantástico. A velocidade muda por pessoa e por comportamento. Para ir à academia, tende a levar meses e não dias, 21 dias. Para a higiene hospitalar, levou semanas, mas também variou de pessoa para pessoa. Interessante, né? E a frase que eu levaria para o consultório, olhando para esse estudo aqui, é que para a vida, qualquer projeto de mudança é sempre dependente do contexto. Ou seja, o hábito, ele é um contexto ficando previsível. E quando a rotina muda e o comportamento quebra, isso não é uma falha da pessoa. Isso é porque, de alguma forma, aquele ambiente não sustentou esse comportamento, aquele contexto não sustentou o comportamento. E o que a gente vai fazer? A gente vai ter que olhar para todo o estilo de vida quando a gente quer sustentar um comportamento. Isso é algo que eu estou falando aqui, nas redes há muito tempo. Esse estudo, na verdade, valida tudo que a gente acredita no mundo do estilo de vida e do comportamento alimentar. Então, sensacional. E a tradução clínica que eu quero que vocês tenham é que motivação não é uma boa estratégia. A gente já sabe disso, mas aqui o estudo comprova. Isso tem implicação direta para o comportamento alimentar, para a rotina, para o sono, porque a maioria das pessoas tenta construir hábitos como se tudo dependesse da energia interna. E a energia interna, essa motivação, essa vontade de fazer acontecer, ela é insuficiente para sustentar ali uma mudança de hábito. A energia interna varia, tem dia que a pessoa está mais motivada, tem dia que ela não está. E aí o que acontece? Quando o contexto é caótico, a pessoa tende a precisar de muita força de vontade e mesmo assim ela corre risco de quebrar, que é o que acontece com a maior parte da pessoa. O que a ciência está mostrando aqui é que quando o contexto fica estável, a pessoa depende menos desse esforço constante, consciente, e ela consegue sustentar mesmo em dias ruins. Isso é verdadeira consistência, né? A consistência não é fazer o meu melhor todos os dias, até porque fazer o seu melhor geralmente vai te levar para um burnout, né? Mas a consistência é conseguir manejar o alto e o baixo. A pergunta deixa de ser quanto você quer e vira o que o seu dia está favorecendo para você conseguir fazer. O que o seu dia está sabotando para você conseguir fazer. Faz sentido isso? Se isso faz sentido, fica aqui que eu vou contar agora o caso de uma paciente minha que, obviamente, o nome é fictício, e eu vou trazer a Luana. A Luana tinha um plano que só cabia na semana ideal. A Luana é a ilustração perfeita de o que esse estudo comprova que não dá certo. Essa paciente que eu vou chamar de Luana, ela
tem 36 anos e ela se descreve como alguém que está sempre correndo atrás do que ela quer. Então, uma mulher fantástica, adorei atender a Luana no tempo que ela ficou comigo. E ela chega com uma frase, é uma frase que me marcou muito. Ela me diz assim: eu sei o que eu tenho que fazer, doutora Pri, eu só não consigo manter e eu quero a tua ajuda para manter. O plano da Luana era perfeito no papel e na cabeça dela. O plano era perfeito. Ela treinava cedo, a comida estava organizada, ela não tinha beliscos, ela não ia pedir delivery e ela ia dormir às 10 horas da noite. Tudo organizado no planejamento dela, só que ela sustentou por um tempo e depois a vida dela ia engolindo ela, né? Ia trazendo dificuldades e estresse e sensação de que não tô dando conta. E uma semana com uma agenda mais pesada, uma noite ruim, um dia que ela acordou atrasada, um período que o estresse estava maior, o comportamento deixou de estar lá. E ela concluiu: o problema é que eu não tenho disciplina. Ela inclusive falava abertamente isso sobre ela. Muito pesado, inclusive. Se você fala isso sobre você, cuida com as suas palavras. As palavras são importantes quando a gente quer mudar. Se eu olhasse para o caso da Luana e eu olhasse só para o plano dela, eu veria que faltava consistência. Mas se eu olhasse para o resultado, eu ia ver que faltava, que na verdade ela estava desistindo, né? Ela desistiu, ela não foi perspicaz, não conseguiu manter. Mas com a lente do estudo dessa semana, com a lente de uma especialista, né? A lente, né, de uma especialista, a Luana não estava, na verdade, conseguindo construir um hábito. Ela estava tentando sustentar um projeto que dependia de condições ideais. Quando estava tudo ideal, ela conseguia fazer. Quando não estava, ela chutava o pau da barraca e só ia buscar depois, e na próxima segunda-feira ou daqui 2 segundas-feiras ela recomeçava. O padrão era repetido demais para dizer que foi azar, que deu errado, né? Na verdade, o que ela desandava, né? Sempre quando ela tinha coisas que desorganizavam ela. Dormiu mal uma noite, não comeu direito durante o dia, aquela fome acumulou, comer emocional secundário, chegou lá à noite e acabou exagerando, que é bastante comum os exageros à noite para boa parte das pessoas. Ela chegava no fim do dia e estava exausta, às vezes drenada, às vezes desregulada emocionalmente e sensorialmente, e essa sobrecarga tanto emocional quanto sensorial fazia com que fosse o cenário perfeito para embolar o meio de campo. Nesses dias, às vezes a comida virava ali um recurso de autorregulação, que é o comer emocional, e não era falta de caráter, não era porque a Luana não se esforçava, era porque ela não tinha estrutura para esse corpo e para essa mente lidar ou sustentar comportamentos quando o contexto ficava mais difícil. E como boa perfeccionista que ela era do tudo ou nada. Então, quando não conseguia fazer uma coisa direito, chuta o pau da barraca e não tem flexibilidade para ajustar. O que começou a mudar no caso da Luana foi que ela parou de depender da motivação e a gente desenhou, né, o estilo de vida dela, a gente desenhou a rotina dela com uma versão mínima para uma semana ruim, um ambiente com menos decisão e mais previsibilidade, recursos de autorregulação para quando a coisa aperta e a comida não ser a única coisa que ajuda ela a se regular, porque hábito não é prova de força de vontade, é prova de contexto. Show, né? Show, né? E aí eu vou deixar 3 perguntinhas para prática clínica, porque eu aqui falo para profissionais, mas eu sei que a galera que sofre com questões alimentares ou que se interessa pelo tema tá aqui também, então vamos lá. 3 movimentos para uma semana real. Se você quiser levar algo prático desse podcast, desse episódio, eu vou trazer esses 3 movimentos que são muito interessantes. Movimento 1, a gente vai mapear o contexto e não o caráter, ok? Já expliquei que não é uma questão de moral. Eu não consegui ir para academia todas as vezes que eu planejei essa semana. Eu sou errada? Não vai para uma questão moral, vai para uma questão de contexto. O que no meu contexto está prejudicando?
Em quais dias que eu consigo? O que acontece quando eu consigo? O que esses dias que eu consigo têm em comum? E os dias que eu não consigo, o que eles têm em comum? O que aconteceu que me impediu de chegar na academia? O que aconteceu que me impediu de almoçar direitinho? O que aconteceu naquele dia? Assim a gente consegue identificar. É o sono, é a agenda, é a fome acumulada, é o estresse, é a tela, muita coisa no celular. É a pressa? O que aconteceu naquele dia que desandou e o que aconteceu naquele dia que deu certo? Isso vira um mapa. E um mapa é tratamento. É muito terapêutico. Mesmo que não seja terapia, pode ser muito terapêutico. O movimento 2. A versão mínima antes da ideal. Muitas vezes as pessoas, quando elas querem mudar o comportamento, elas fazem aquele planejamento ideal. Então eu vou todos os dias na academia às 5 horas da manhã. Então eu vou comer todos os dias comidinha saudável que eu preparei no final de semana. Então eu vou dormir às 10 horas da noite. Então as pessoas mapeiam e planejam quase como se fosse a reta final. E a gente aqui faz o contrário. A gente pensa numa versão mínima. Então primeiro eu faço, depois eu melhoro. O hábito tem que se provar na semana ruim. Aquela semana que deu tudo errado, é aí que o hábito tem que entrar. Qual que é o mínimo viável quando eu estou exausta? O movimento curto em vez de um treino longo, a refeição simples, padrão, em vez do plano perfeito, um ritual de desacelerar em vez de você pensar que o teu dia tem que terminar na pizza, né? Então, o que eu posso fazer que seria o feito, né? Seria fazer num dia que é um dia ruim para mim. O objetivo não é a performance, fazer perfeito e tarará. O objetivo é conseguir repetir aquele comportamento. O objetivo é o que eu dou conta de fazer naquele dia que tá dando tudo errado. E o movimento 3 é a regulação antes da disciplina. Inclua a regulação emocional e sensorial na sua vida se você quer construir uma vida diferente. Se você não regular as suas emoções e as suas sensações, você vai se ver desregulada e desandando com o seu planejamento. Então, inclua a regulação. Quando o corpo entra em sobrecarga, quando o corpo está estressado, a motivação vai desaparecer, a energia interna fica pequena e o que sobra é o que está disponível. E muitas vezes escolhas que estão disponíveis podem ser escolhas que você não gostaria de escolher. Então, tenha recursos simples, concretos, de baixo atrito, fáceis de fazer para quando a coisa não tá boa. Então, quando eu tô me sentindo muito cansada, muito sobrecarregada, muito estressada, muito irritada, como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pausa breve sem tela. Eu vou meditar. Eu vou respirar profundo com uma expiração longa. Eu vou tomar um banho morno assim que eu chegar em casa. Eu vou fazer uma caminhada. Eu vou fazer um lanche que estava planejado, porque isso é mais fácil. O que eu vou fazer quando estiver dando tudo errado? Hábito não é o que você faz, é o que você faz quando a vida aperta. Faz sentido? Eu espero que sim. O mito sai, ou seja, 21 dias tá desmistificado, espero eu. Cada pessoa é única, cada comportamento é único, porque cada contexto sustenta coisas diferentes. E a gente sai do mito e a lente vai ficar. Onde que a lente vai ficar? Se eu pudesse te deixar uma única coisa hoje, seria essa: não existe número mágico na criação de hábitos. O que existe é o contexto que vai ficando previsível. E quando algo dá errado, isso não é defeito, mas eu consigo manter minimamente a coisa acontecendo. É o seu ambiente te mostrando o que ainda precisa ser desenhado quando as coisas dão errado, né? Então, muitas vezes no tratamento, as minhas pacientes, elas trazem, essa semana aconteceu isso, isso e isso. Então, quando algo dá errado, a gente consegue colocar ali uma lente, né, uma lupa ali, e a gente vai tentar entender o que nesse contexto não facilitou, não ajudou. É o seu ambiente que está te mostrando o que precisa mudar ainda. E quando você troca a guerra da força de vontade por estratégia
o corpo respira, se regula. E se você puder e quiser, me responde aqui esse vídeo com uma frase. Qual hábito você tenta construir e ele sempre quebra no mesmo ponto? E o que o seu contexto precisaria mudar para que esse hábito caiba na sua vida? E, de preferência, que o contexto mude independente de outras pessoas, porque às vezes a gente querer que o outro mude para a gente ser feliz tem um problema na nossa escolha aí. Então, eu deixo para vocês toda essa reflexão, que eu acredito que foi muito interessante, e eu quero deixar também uma recomendação. Se você gosta de psicologia, comportamento alimentar e estilo de vida, eu vou te convidar para ler o meu livro, Comer Emocional, os 6 pilares do tratamento. Logo, logo tá chegando um livro novo, que vai ser muito legal, ele já tá pronto, estamos em fase de começar o pré-lançamento dele, depois eu conto um pouquinho mais, mas se você quiser conhecer o meu livro, Comer Emocional, é só você ir aqui na descrição e clicar que vai ter um link para você ir lá na Amazon e conhecer esse livro, que é um livro muito especial, parte do meu tratamento, e eu falo com pessoas que precisam mudar o comportamento alimentar, precisam melhorar do comer emocional, e também para profissionais da saúde. E a nossa newsletter chega ao fim, o podcast da newsletter, e eu espero você toda quinta-feira às 7 horas da manhã, sempre notícias do comportamento alimentar e do estilo de vida. E eu sou a Priscila Leitner, se você não me conhece, agora já conheceu, e eu sou psicóloga especialista nessa área há 15 anos. Vem caminhar comigo se você é profissional da saúde, fica pertinho se você não é profissional da saúde, mas se interessa, e deixa o teu like aqui para eu saber que esse vídeo foi legal para você. Até mais, pessoal!